Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Que bom podermos estar reunidos para louvar a Deus. E agora eu convido a abrir suas Bíblias no Salmo 146. Vamos meditar nesta noite, neste Salmo. A verdadeira esperança está no Senhor. Nós podemos dizer agora que verdadeiramente entramos no livro de Salmos. São os 5 últimos salmos que realmente falam com uma prioridade essencial de adoração a Deus. A pergunta desta noite é: por que você adora a Deus? E você adora a Deus com qual propósito de vida? Vamos ler o Salmo 146, que nos ajudará a compreender essas duas perguntas e nos trará a resposta a essas duas perguntas. Aleluia! Louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro. Ampara o órfão e a viúva, porém transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Santo Deus, eterno Pai, obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que nos inspira e nos instrui a compreendermos, ó Deus, como devemos Te adorar, por que devemos Te adorar e por que devemos a cada dia mais buscar a Tua face. Que nesta noite, ó Deus, o Senhor nos leva a compreender cada vez mais da Tua palavra, para que possamos Te adorar verdadeiramente em espírito e em verdade. É assim que eu lhe rogo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós vimos ao longo de todo esse estudo do livro de Salmos, que o livro de Salmos ele vai sendo dividido em alguns aspectos. A grande divisão são os 4 livros de Salmos, que não era apenas um livro, e esses 4 livros então foram compostos. Nesses últimos salmos, nós estamos vendo então, são salmos que vão nos falar especificamente sobre adoração. E eles começam esses 5 últimos salmos com a expressão aleluia, que nada mais é do que louvem ao Senhor, louvem ao Senhor. Acredita-se que esses salmos não são salmos de Davi, são salmos do período pós-exílio, então pós-período babilônico, são salmos que provavelmente foram escritos pela família de Asaf e que nos trazem então essa compreensão sobre a verdadeira adoração, sobre por que devemos adorar. E aqui neste salmo, ele nos mostra de uma maneira muito peculiar, né? O verso 2, ele diz assim: louvarei o Senhor durante a minha vida,
cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Ele afirma categoricamente que aquele que é vivo e habita neste mundo, ele deve adorar a Deus todos os dias, por toda a sua vida. Esse deveria ser um propósito para cada um de nós, adorarmos a Deus todos os dias, enquanto estivermos vivos. O texto também nos mostra e nos traz uma afirmação ainda mais categórica da possibilidade desse salmo ser um salmo do período pós-babilônico, que ele fala: não confiem em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. A tragédia que veio sobre o povo de Israel foi porque eles confiaram demais na dinastia que estava governando, e essa dinastia se corrompeu, e no meio da sua corrupção, eles se afastaram de Deus, deixaram de adorar a Deus e servir a Deus, e por isso então veio a tragédia então em que o povo de Israel novamente vai para a escravidão. Serve de advertência para mim e para você sobre aonde está o nosso coração, aonde está a nossa confiança. A nossa confiança precisa estar somente em Deus. Verso 5: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja sua esperança está no Senhor, o seu Deus. Querido irmão e querida irmã, o autoexame nesta noite é um convite. A minha confiança está em Deus? Eu verdadeiramente confio no Senhor? Eu estou descansando em Deus? Ou a minha segurança está nos homens? Está nas coisas? Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Assim como foi no período de Moisés, que o povo não se manteve fiel a Deus, e por isso aquela geração que saiu do Egito não adentrou a terra de Canaã. Agora, o período do povo pós-babilônico é o período do povo que deixou de confiar em Deus. A tragédia toda veio sobre o povo de Israel, porque eles decidiram não confiar em Deus, mas confiar nos exércitos humanos. Eles resolveram fazer uma aliança com o povo filisteu, e por isso eles foram derrotados, e por isso então eles foram levados ao exílio, à escravidão na Babilônia. Sempre que nós colocamos nossa confiança nos homens e não em Deus, nós não poderemos oferecer a verdadeira adoração. E isso, então, é uma tragédia para a vida humana, porque é só quando adoramos verdadeiramente em Deus que colheremos os benefícios da verdadeira adoração. E aí, então, vem o primeiro princípio desta noite, que nós devemos viver em constante adoração a Deus. A adoração do cristão inicia-se na sua conversão e deve terminar somente na sua partida, na sua morte ou então na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto houver fôlego, deve haver louvor em nossos lábios. Amém, irmãos? Isso deveria ser levado a sério por cada um de nós. Ó minha alma, louve, ó minha alma, ao Senhor. É uma expressão que diz claramente, para que a nossa alma louve e exalte somente a Deus. Por que devemos somente louvar a Deus e adorar a Deus? Por que precisamos louvar a Deus? O louvor para nós não depende da circunstância. Se as coisas estão bem, eu vou louvar. Nós já temos uma expressão bem coloquial no Brasil: quem canta seus males, espantam. E quem louva? Quem louva se fortalece. Amém? Por isso o louvor deveria estar em nossos lábios. O louvor deveria nos produzir em nós satisfação. O louvor deveria produzir em nós prazer. O louvor deveria produzir em nós fortalecimento espiritual.
Querido irmão e querida irmã, é importante que nós aprendamos a louvar a Deus. Eu sou desafinado. Queridos, eu cresci e sempre me falaram que eu era desafinado. Eu cantava num coral de jovens e eles falavam assim, você canta bem baixinho, porque se você cantar alto, sua voz é muito estridente, vai desafinar todo o coral. E eu não estava nem aí. Eu cantava mais alto que todo mundo. E eu achava bonito que no final alguns falavam assim, você cantou verdadeiramente. Porque o cristão deve louvar a Deus, não porque ele é afinado ou desafinado. A técnica deve acompanhar, sim, mas a técnica nunca deve ser maior do que o coração do adorador. Amém, irmãos? Amém? O coração daquele que verdadeiramente adora a Deus. E nós verdadeiramente adoramos a Deus porque nós encontramos em Deus o nosso auxílio. Encontramos em Deus a nossa esperança. Amém? Então, se eu tenho a Deus como a minha esperança e a minha confiança, eu vou louvar e vou adorá-lo. Porque é isso que produz satisfação e alegria para a nossa alma. Comece cantando no chuveiro, depois você vai aprendendo. Começa cantando, colocando lá no seu aparelho, lá, só as músicas cristãs para louvar a Deus. Às vezes nós sabemos cantar tantas músicas do mundo e não sabemos cantar as músicas que louvam na igreja. Às vezes eu olho para o grupo de louvor aqui cantando, eu olho para a igreja, ninguém cantando, eu fico parado, eu fico pensando. Às vezes eles estão cantando música que eu nunca ouvi, mas eu começo a cantar, porque Deus é minha esperança, amém, irmãos? E eles estão buscando servir a Deus, estão buscando fazer algo para o Senhor, e nós deveríamos então nos sentir participes dessa nossa esperança. Não tem esperança mais poderosa do que ter a nossa vida no Senhor, amém, irmãos? Não tem. É Ele que tirou o povo de Babilônia, é Ele que tirou o povo do Egito, e é Ele que tira as nossas vidas do maior poço que possamos estar, do maior precipício. É Ele que estende a mão poderosa para nos levantar e colocar de pé na presença do Senhor. Quem aprende a louvar, não confia naqueles que falham. Queridos irmãos, verso 3: não confiem em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Na última eleição, quando saiu o resultado, eu vi muitos crentes entrando em depressão, em tristeza. A minha esperança está em Deus. Fala comigo. A minha esperança está em Deus. Vamos falar com fé agora? A minha esperança está em Deus. Todos os homens são limitados e são passageiros, mas o Senhor não falha. Amém? O Senhor não falha. O Senhor nunca falhou. Você acredita que Deus possa ter falhado alguma vez? Deus nunca falhou. Nunca falhou. E sempre quando eu penso que Deus nunca falha, eu me lembro de uma das grandes mártires do cristianismo, em que ela estava presa e foi levada ao Coliseu de Roma, ela e os filhos foram amarrados de um lado e ela do outro, e eles falaram, negue o seu Deus, para que os seus filhos vivam e você não morra. E ela gritava do outro lado, fiquem firmes, porque hoje mesmo veremos o nosso Salvador. Eles soltaram as feras, ela viu as feras estraçalhando seus filhos vivos. Eles atearam fogo, enquanto ela queimava viva, ela cantava, digno é o Cordeiro de receber glória, honra e louvor para sempre. Tem muitos crentes que não confiam em Deus. Tem muitos crentes que não estão dependendo do Senhor.
Nessa noite eu queria fazer uma advertência muito séria para cada um de nós. Dependa somente de Deus. Somente de Deus. Quantos crentes tiveram a sua fé em ruína, porque dependeram inteiramente de líderes, de pastores, de igrejas, e não aprenderam a depender inteiramente no Senhor. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Dependa somente de Deus, não de homens. Terceira lição do Salmo 146. Deus é o Criador fiel e sustentador de todas as coisas. Quem é o nosso Deus? Verso 6. Olha, do verso 6 ao verso 9. Olha a característica do nosso Deus. Nós vimos no Salmo 146, 145, 14 atributos de Deus. Olha que coisa linda do verso 6 até o verso 9. Aqui nós vemos o Deus Criador, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Então fala comigo, Deus é fiel. Deus é fiel. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Ele é o amparo. Fala comigo, Deus é o meu amparo. Ele é um amparo. O Senhor liberta os encarcerados. Ele que faz a justiça, então Ele é a minha justiça. Fala, Ele é a minha justiça. O Senhor abre os olhos aos cegos. Ele que nos dá a visão. A visão. Ele levanta os abatidos. Então Ele é a nossa cura. Ele é a nossa força. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro. Ampara o órfão e a viúva, porém transforma o caminho dos ímpios. A fidelidade de Deus é a base da esperança do cristão. Amém, irmãos? Não esqueça disso. A sua esperança não é sentimento. Tá bom? Esperança não é sentimento. A esperança do cristão é um princípio, é uma crença, é um valor. A nossa esperança está pautada no caráter de Deus, porque Ele é fiel. Amém, irmãos? Ele faz a justiça, Ele liberta, Ele abre, levanta, ama, guarda, ampara. Percebe que todos os verbos, eles estão no presente do indicativo. Todos os verbos indicam uma ação de Deus. O nosso Deus não é passivo. Amém? Quando você fica falando, será que Deus não está ouvindo a minha oração? O problema não está em Deus, o problema está em você. É na sua esperança como sentimento. E a nossa esperança não é sentimento, porque ela é baseada em um Deus que não pode mentir, é um Deus que é fiel, é um Deus que age, é um Deus que intervém, é um Deus que sustenta toda a vida humana, porque se Ele não sustentasse, já teria acabado tudo. Já teria acabado tudo. E o quarto e último, queridos, Deus reina e reinará para sempre. Verso 10, o Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. O reino de Deus, queridos, então, é para aqueles que são fiéis a Ele, para aqueles que colocam a sua fé neles. O salmista
termina dizendo: o Senhor reina para sempre. Você confia nisso? Você verdadeiramente confia nisso? Meu Deus reina, nada foge do controle dele. Agora, se Deus reina, Ele quer que nós façamos o quê? Que a gente viva passivamente? Não. O cristão, ele marcha baseado na sua fé. Se você tem uma fé em Deus, então você sabe que o seu Deus reina. Então você vive na força do Espírito Santo. Vive cumprindo o propósito que Deus te deu, a missão que Deus te deu, de fazer discípulos, de ser um discípulo, de testemunhar, de mostrar para as pessoas o caminho de Cristo. Querido irmão e querida irmã, nós estamos aqui para agirmos na força do Espírito Santo. Não é na sua força. Hoje eu não vou na igreja porque eu não estou bem. Não, crente não tem essa conversa não. Teu Deus reina ou não reina? Reina ou não reina? Se Ele reina, você vem na igreja, por quê? Porque vir para a igreja é um testemunho, amém? É um testemunho. É um testemunho de que a sua fé está num Deus poderoso, num Deus que age. Ana não foi no templo e clamou a Deus pelo milagre dela? E Deus não deu um milagre para ela, que foi Samuel? Amém? Amém? Às vezes a gente baseia a nossa vida não na esperança, não na fidelidade de Deus. Querido irmão e querida irmã, a gente corre um grande problema na igreja, é da gente subverter o nosso coração, inverter o nosso coração. A gente deve servir a Deus, louvar a Deus por aquilo que Ele é, pela verdade que a palavra diz que Ele é. Louve, ó minha alma, ao Senhor, louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Amém, irmãos? Amém? Essa experiência de passar lá na UTI, ficar ouvindo aqueles barulhos, ficar ouvindo aqueles médicos conversando aqueles negócios, ficar ouvindo o povo surtado depois das anestesia. Eu perguntei para a moça que me recebeu lá, a técnica, eu falei assim, eu fiz esse vexame aí? Aí ela falou assim, ela virou e falou assim, não, você chegou tranquilo, a gente veio até olhar se você estava bem, você chegou tranquilo demais, aí a gente veio olhar aqui, você estava assim, aí eu falei, então você veio na hora que eu estava orando, amém, irmãos? Amém? Você já fez esse propósito? Senhor, eu te louvarei enquanto tiver fôlego. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou te louvar. Não é para os outros verem. Não é para os outros verem. É pelo que Deus é. Deus é fiel com você, sim ou não? Então louve a Deus. Sirva a Deus. Tenha alegria do Senhor. A nossa alegria não é sentimento, a nossa alegria é fruto do Espírito, aleluia. E como que você vai experimentar mais dessa alegria, se você não quer nem louvar? Às vezes eu olho para o povo que está sentado na hora do culto, na hora do louvor, eu falo, gente, eu olho assim, eu não consigo entender isso não, irmãos, não consigo entender isso não. Porque enquanto tiver fôlego, eu quero continuar louvando ao meu Deus. Por quê? Porque Ele me libertou. Por quê? Ele abriu os meus olhos quando eu estava cego. Por quê? Quando eu estava abatido, foi Ele que me levantou, Ele que estendeu a mão e me fez andar. Quando todo mundo me abandonou, Ele mostrou que me amava e estendeu a mão dele e me amou.
Quando eu estava andando pelo vale da sombra da morte, Ele falou: eu estou te guardando. Quando eu estava se sentindo desamparado, Ele me amparou com todo o amor, com toda a graça, com toda a bondade, com toda a misericórdia dEle. Por que eu vou louvar? Eu tenho muitos motivos para louvar meu Deus. Eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus. E olha a promessa. Vocês perceberam a promessa? A promessa desse salmo, verso 5. Bem-aventurado. Vamos traduzir isso. Feliz, felizardo, cheio de alegria será aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Amém, irmãos? Amém? Você tem motivo ou não para louvar? Você tem motivo ou não para agradecer? Você tem motivo ou não para servir a Deus? Você tem motivo ou não para até o último suspiro da sua vida, você dizer para todos: o Deus de Jacó é o meu auxílio, Ele é a minha força, e se eu tiver 1000 vidas mais, eu viverei para louvar o meu Deus. Vamos ficar em pé diante dEle, e que nós possamos viver para oferecer ao nosso Deus o verdadeiro louvor que Ele merece e é digno de receber. Canta aquela música para nós. 1000 vozes, 1000 vidas eu te daria para louvar a Deus. Ou canta da Damares. Mas canta alguma música aqui para nós. Vem aqui, onde vai lá não. Vem aqui e canta alguma música para nós. Vem, Nilton. Já era para estar aqui, com alegria, que Deus é a nossa força. Amém, irmãos? Vamos falar junto? Deus é a minha força. Deus é o meu amparo. Deus é a nossa alegria, irmãos. Ele é a nossa paz, Ele é o nosso amor, Ele é o amado, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Que a gente aprenda isso, que a gente viva para adorá-lo, que a gente viva para exaltá-lo, todos os dias da nossa vida, todos os dias, enquanto tiver um fôlego, um último suspiro, um último suspiro que nós formos dar, que seja para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Sim, Senhor, nós queremos, ó Deus, viver para o louvor da Tua glória, Senhor. Sim, Senhor, nós estamos aqui hoje, ó Deus, porque nós somos muito gratos por tantas e tantas e tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, Pai. Deus, faz cair, ó Deus, as escamas, faz cair, ó Deus, aquelas coisas que nos atrapalham, Senhor, de Te louvar, de Te adorar todos os dias, Senhor. Nos faz, ó Deus, cada dia mais viver na Tua santa presença, para Te louvar, para Te adorar, para Te exaltar, Senhor. Ó, que o Teu Espírito hoje, ó Deus, continue ecoando em nós, para que esse seja o propósito do nosso viver, enquanto tiver um fôlego, Senhor, das nossas vidas, que seja para o louvor e honra da Tua glória, Senhor. Que nós desejemos mais e mais, Senhor, mais e mais do Senhor, ó Pai.
Toma, ó Deus, nossas vidas nessa noite. E nos usa, ó Deus, para levar essa palavra de fé, de vida, de esperança, para tantos que precisam, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.